Olá pessoal, professor Yuri novamente. Hoje, seguindo no nosso CSS, a gente vai ver um pouco das definições dos elementos bloco, inline e inline bloco. Isso não tem nada a ver com o estilo do CSS, tá? CSS interno, inline, né? Ou externo. Isso aqui tem a ver com o tipo do elemento. Então, no HTML, a gente tem os elementos bloco, né? Que são elementos que ocupam todo o espaço do seu site, horizontalmente, né? Toda a largura do site. E outro comportamento dele é que ele fica um acima do outro, né? Como a gente está vendo aqui. Essas são as características do elemento bloco. E quais são os exemplos deles? São o H1, né? O parágrafo e o table, por exemplo, né? São elementos que ocupam todo o espaço do seu site e eles ficam um acima do outro, correto? A gente tem também os elementos inline. Deixa eu voltar aqui. Os elementos inline. Quais são as características desses elementos inline? Eles ficam em linha, né? Um ao lado do outro. E o que define a largura desses elementos é a quantidade de conteúdo que tem nessa pasta, né? Nesse elemento, né? Então, se eu tenho aqui um link e esse conteúdo é muito grande, a escrita, ele pode ocupar um tamanho, né, para caber aquele escrito do nosso link. Se for um spam também, né, uma imagem também. O comportamento deles, eles ficam um lado a lado e os tamanhos deles são definidos pela quantidade de conteúdo, ok? Isto é uma definição dos elementos inline. E depois a gente tem o elemento híbrido, né? Que eles são inline e bloco. O que define esses elementos? Eles podem tanto ser inline ou ser block, dependendo do tipo de atributo que você der para ele. Então, se você usar esse atributo display, você consegue modificar esse elemento para ele ficar um ao lado do outro ou um acima do outro, né? Então você consegue fazer com seus elementos, usando esse atributo display, eles se comportem do jeito que você quer, ok? Então, para a gente ver isso aqui na prática, vamos lá para o nosso Sublime. Vou abrir o nosso Sublime. Eu já tenho uma página pronta, que eu dei o nome para ela, inlineblock.html, vocês já sabem fazer, né? Eu vou deixar o meu style aqui, eu não vou usar um documento externo, porque fica mais fácil da gente visualizar. Aqui eu vou criar um elemento H1, tá? Certo? Eu vou chamar ele de bloco 1. E aqui embaixo eu vou criar um H2. Vou chamar de bloco 2. Certo? E eu vou criar uma classe aqui dentro, lembrando que eu estou usando o CSS interno, só por motivo de ser melhor explicação, que fica no mesmo, dentro do mesmo site. Mas normalmente a gente usa um CSS externo, né? Então eu vou criar uma classe aqui, vou chamar ela de borda, que eu vou usar em outros elementos. A classe a gente cria com ponto, né? Eu vou dar um border para ela. Certo? Vai ser de 1 pixels, um px, solid red. Então ela é solid vermelha com px. Certo? Agora a gente vai lá no nosso site e vamos verificar, né? Como que ele vai ficar. Vou dar um F5 aqui. Então eu tenho um bloco 1 e um bloco 2. Só um minuto que eu esqueci de chamar a classe, né, gente? No elemento. Para ver se vocês estavam atentos. Eu deixei aqui sem chamar. Então vou chamar a classe borda, né? E vou chamar a classe nesse outro elemento, a mesma classe. Borda. Então, o H1, né, e o H2, eles são elementos do tipo bloco. Se a gente verificar agora, ó, olha como ele ocupa o espaço inteiro da minha tela, né? Eu diminuindo ou aumentando a largura da tela, ele vai ocupar totalmente, correto? Só que eu posso alterar agora, esse elemento, o estilo desse elemento, usando um atributo, que é o display, né? Então eu venho aqui na minha classe, eu vou usar o atributo display
e vou colocar ele como inline. Olha que interessante. Quando eu uso o atributo inline, então ele fica um ao lado do outro. Entenderam, gente? Como que eu modifico esse comportamento do elemento usando esse atributo, né? É natural do elemento ele ficar um abaixo do outro e ocupar o espaço inteiro. Mas eu mudei, né, o jeito desse elemento, né, o comportamento desse elemento com esse atributo display, mudando ele para inline. Agora ele é um elemento do tipo inline. Agora eu vou comentar esse bloco aqui, só para a gente usar um outro exemplo para vocês observarem como funciona um elemento do tipo inline. A gente viu o elemento block, né? E a gente viu como que eu altero ele para inline. Agora nós vamos fazer ao contrário. Espera aí só um minutinho. Eu vou criar aqui dois spans, ó. Um span. Opa, desculpa, span. Vou criar aqui em cima para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu vou criar um span, certo? E vou colocar ele linha 1. E vou criar outro span abaixo desse. Linha 2. Certo? Vou salvar aqui. Viram que eu não peguei... não dei a classe para ele, tá? Tô deixando ele sozinho só para vocês verem como ele se comporta. Então agora eu tenho aqui, ó, linha 1 e linha 2, né? Eles estão um ao lado do outro. Eu vou até apagar esse elemento, esse atributo aqui, e vou aplicar aqui, ó. Class border, né? Vou aplicar esse atributo também. Class border. Correto? Então se eu voltar aqui, agora dá para vocês verem, né? Que ele ocupa o espaço em linha, né? E o tamanho dele é o conteúdo, tá, gente? O tamanho dele é o conteúdo. Então, se eu aumentar esse conteúdo aqui, ó. Se eu aumentar esse conteúdo aqui, ele aumenta de tamanho também, ó. Esse é um comportamento típico dos elementos inline. E como que eu altero esse comportamento dele para ele agora ser bloco? Basta eu vir aqui e usar o atributo display, né? E colocar inline. Correto? Salvo aqui, voltando lá. Agora ele vai mudar o comportamento dele. Opa, só um instantinho. Na verdade, ele é o elemento do tipo inline, eu vou mudar para o elemento do tipo block, né? Então, o natural desse elemento, ele é inline, né? O natural dele, eu estou mudando para bloco. Certo? Então agora ele vai se comportar como se fosse um elemento do tipo bloco. Porque eu mudei a natureza dele. Agora ele é um elemento que ocupa todo o espaço da tela, né? Independente do conteúdo, e fica um acima do outro. E eu ainda posso alterar esse objeto para ele ser híbrido, inline e block, né? O que significa? Então eu volto lá, e agora em vez dele ser block, ele vai ser inline block, ó. Certo? Inline e block. Então qual que é o comportamento dele? Ele vai ficar em linha, ó, ele está em linha, porém, se eu preencher toda essa linha e ocupar o espaço da tela inteiro, o próximo elemento ele vai pular para a linha de baixo. Olha que interessante, quer ver? Vou até deixar desse tamanho e vou encher isso aqui de conteúdo. Então agora ele é um elemento do tipo inline e block. Então o que acontece? Ó, ele vai ser, o comportamento dele vai ser inline, né? Só que o próximo elemento, ele vai pular para a linha de baixo. Tá vendo o que aconteceu? Ele ocupou todo o espaço e mandou o próximo elemento para baixo, né? Diferente de eu deixar só inline. Se eu deixar só inline, olha o que acontece. Vou dar um F5 aqui. Tá vendo que o elemento ficou na mesma linha, né? Não pulou para baixo. Ó, tá na mesma linha, ó. Ele não pula para baixo, ele não dá quebra de linha, né? O que é diferente do inline block. O inline block, opa,
O inline block, ele ocupa todo o espaço da linha e joga o próximo elemento para a linha de baixo, correto? Ele dá um quebra de linha, ocupa numa linha sozinha, né, e joga o próximo elemento para a linha de baixo. Hoje vocês aprenderam, né, o comportamento dos objetos block um abaixo do outro, né, e ele ocupa toda a largura da minha página, né, e o elemento inline. O que é o elemento inline? Ele fica um elemento ao lado do outro, mas só ocupa o espaço do conteúdo, né? E o inline block, que é o quê? Que eu mudo o comportamento desse objeto pelo atributo display, né? Aí eu posso deixar o objeto que é inline virar um block, né? E posso deixar o elemento block virar inline. E quando isso acontece, quando eu uso os dois, inline e block, né? Que eu posso usar esses três tipos de atributo, eu posso alterar um elemento do tipo inline para block, eu posso alterar um elemento do tipo block para inline, e eu posso usar o híbrido, que é inline block, né, que é nesse caso aqui. O inline block ele ocupa todo o espaço, né, dependendo do tamanho do seu conteúdo, todo o espaço da tela, e o próximo elemento eu ponho para a tela de baixo. Ok? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida estou à disposição.